E aí, gente? Eu tava fazendo meu devocional aqui e uma partezinha de um versículo tão pequeno me impactou tanto que eu precisava vir aqui compartilhar com vocês. É engraçado que nós somos uma geração tão sensível, nós somos um povo, e eu tô falando aqui do povo de Deus em específico, eu tô falando aqui do povo que é servo, o povo que colocou a cara a tapa para pregar o evangelho, para anunciar o amor de Cristo. E aí nós temos uma necessidade de aceitação tão grande, nós temos uma necessidade de ser bem recebido, de ser elogiado. E aí quando a gente olha para um versículo desse, me desmonta. Porque o Senhor, desde o início, Ele deixou claro que não era pra gente seguir padrão humano. Não era pra gente fazer as coisas para agradar pessoas. Até porque o Evangelho, ele é para confrontar, ele é para gerar uma transformação no outro. O Evangelho é a verdade pregada. E a verdade, mesmo quando não se trata de Deus, ela dói. Ela constrange, ela gera um mix de sentimento ali no coração daquela pessoa que está ouvindo. E infelizmente, cada dia mais as pessoas têm tentado se enquadrar nos padrões humanos, justamente por essa necessidade de ser aplaudido, de ser recebido, de ser elogiado. O Senhor, a partir do versículo 35 de Hebreus 11, ele dá alguns exemplos que nesse tempo de hoje ainda existe. Eu sei que ao redor do mundo há muitos países a qual o evangelho já é proibido e tem muito servo, muito cristão que é perseguido a esse ponto de ter que negar a própria vida, mas aqui no Brasil não. Aqui é tudo muito acessível, é tudo muito fácil, você tem milhares de opções de igreja, você tem milhares de doutrinas que você pode ou não seguir, você tem que escolher quando você quer ir para a igreja, é tudo muito fácil. Para você pregar, olha o que eu estou fazendo aqui, pega um celular, coloca na frente ali, fala, prega e pessoas são alcançadas, então tá tudo muito fácil. Mas talvez seja justamente essa facilidade que tem colocado tanta fraqueza emocional dentro de nós. Porque quando chega um ponto de alguém não receber aquilo que está sendo dito, a gente já se frustra. Eu vou ler com você aqui Hebreus 11, a partir do versículo 35. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Os exemplos de milagres de o filho que ressuscitou, o irmão que ressuscitou, pela fé elas conseguiram isso. Uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Eu creio que isso acontece ao redor do mundo, sim. Eu creio que já há lugares que pessoas têm que negar a própria vida para ser salvo, porque se eles disserem sim ao que o sistema está pregando, está ensinando, eles perderiam a salvação. Já existem lugares no mundo, mas não aqui no Brasil. Então a gente não pode se espelhar no que está acontecendo lá fora. Versículo 36. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Qual de nós passamos por nenhum terço disso que está descrito aqui? A necessidade de aceitação muitas vezes é tão grande que basta uma palavra de desmotivação para te fazer parar. E essa semana foi ao ar um vídeo aqui no canal referente sobre isso,
sobre essa fraqueza emocional de que se você não ouvir aquilo que afaga o seu ego, você já quer desistir, você já quer parar. Ai, porque o povo não me ouve, o povo não me aceita. Eu também tenho esses questões dentro de mim de, Senhor, eles não querem ouvir, eles não assistem o vídeo, eles só pegam ali alguns segundos e assistem, mas o Senhor, Ele coloca no meu coração que eu enviei você para fazer. Inclusive tem vídeo aqui no canal também sobre isso. O Senhor, alguns dias, Ele já estava ministrando ao meu coração para chegar, eu acho que nesse tema justamente. E aí, no chamado do seu profeta, ele fala, quer aquela nação ouça ou quer deixe de ouvir, você precisa fazer a sua parte, você não pode retroceder, você não pode parar. E no versículo 38 foi exatamente o versículo que me desmontou, porque nós não queremos sofrer, nós não queremos pagar preço pelo evangelho, nós não queremos fazer a nossa parte porque os outros não estão recebendo. E aí ele vai dizer no versículo 38, o mundo não era digno deles. E era justamente por esse motivo que eles maltratavam, que eles perseguiam, que eles fizeram atrocidades de serrar o meio. Tem história de cristãos que foram queimados vivos, tem história de cristãos que foram jogados em caldeirão de óleo quente. Mas mesmo assim eles não renunciaram à fé. E o princípio basicamente foi esse, entender que a pátria deles não era terrena, entender que a cidadania deles era do céu e não aqui da terra. Mas a gente tá com a mente dividida. Não, eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu também quero agradar os meus coleguinhas. Eu quero obedecer o que Deus está mandando, mas eu também quero agradar as pessoas que me assistem, que me ouvem, as pessoas do meu convívio. Eu quero seguir a doutrina do céu, mas eu também quero seguir a doutrina do demônio que tem sido anunciada na terra. Eu quero pregar o evangelho, mas eu não quero ofender pessoas. Eu quero pregar o evangelho, mas eu não quero constranger ninguém. Eu não quero parecer que eu sou preconceituosa. Eu não quero parecer que eu tô me sentindo melhor. Eu não quero parecer que tem que ter santidade. O Senhor tem que tirar esse medo de mim e de você. O Senhor tem que tirar esse medo da gente colocar o nosso rosto ali à tapa. O Senhor, Ele tem que nos constranger a ser cristão de verdade, porque a gente não é cristão de verdade. Quando eu vejo isso aqui, zombaria, açoites, perseguição, acorrentados, presos, e aí o Senhor, em vez de falar que, sei lá, algo para consolar, não, Ele fala, o mundo não era digno de vocês, por isso que vocês sofreram lá. Jesus, Ele ensinou tanto sobre isso, mas não entra na nossa mente. Jesus falou, se eles me perseguiram, também vão perseguir vocês. Se eles não me receberam, também não vão receber vocês. Vocês têm que me imitar. E quando você vê que imitar Jesus, qual foi a pior fase de Jesus? A cruz. Se Ele falou, vocês têm que me imitar, então vocês vão passar sofrimentos igual eu sofri. Mas a gente não quer sofrer. Ai, porque ser crente é muito difícil. Porque tá na igreja é muita perseguição, o demônio se levanta. Ai, é porque os irmãozinhos lá não me deu parte do Senhor. Ai, porque o pastor não me visitou. Para de mimimi, para de ser fresco. Para de ser frouxo, para de dar desculpa, porque você só dá esse monte de desculpa porque você não conhece Jesus de verdade. Você só dá esse monte de desculpa porque você não é um cristão de verdade. E eu sei que a mensagem está sendo dura agora, tá? Mas quando eu vejo tudo que esses homens e essas mulheres sofreram ao longo da história, tudo que os nossos irmãos ao redor do mundo estão sofrendo porque o evangelho já está sendo perseguido,
E eu me vejo aqui de boa, tranquila, eu não quero pagar um preço, a igreja que tem que cuidar de mim. É uma vergonha. A gente precisa se envergonhar quando vê um negócio desse. Como que eu quero ser aplaudido? E quando eu li isso aqui, imediatamente o Senhor me tocou e eu me perguntei, será se o mundo é digno de mim? Para o mundo ser digno de você, você precisa se enquadrar nos padrões dele. Você precisa seguir as doutrinas que eles têm pregado. Prostituição, destruição da família, aborto, pecado sem parar. Ai, porque Deus já pagou, Jesus já pagou sobre os nossos pecados, já que é para dar pancada, bora dar logo uma pancada completa. Hebreus 10, 26, volta um pouquinho. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Tu sabe o que isso significa? Tá falando que quem já conheceu a verdade do Evangelho, quem já reconheceu Jesus como Salvador, mas continua por livre e espontânea vontade no pecado, pode aguardar a expectativa de ser condenado ao inferno. Porque o simples fato de você decidir viver em pecado já está sendo assim, você está rejeitando o único preço que foi pago para pagar esse pecado que você anda cometendo. Ai, porque Deus é misericórdia, Deus é bondade. É a Bíblia que está falando. É a palavra do Senhor. Tu sabe, eu vou dar um exemplo para simplificar. Se você tiver uma doença incurável, se você tem um câncer ou tem alguma outra enfermidade gravíssima, aí sai um remédio. O único remédio que se você tomar uma vez só, você é curado. Você tomou, Aí, ao invés de você tomar esse remédio, você simplesmente rejeita. Não, eu não quero tomar esse remédio. Eu quero um paliativo. Eu quero um tratamento. Sabe essas quimioterapias que tem para o câncer? Pois é, ao invés de você tomar um possível remédio que curaria completamente, você prefere continuar na quimioterapia. Pouquinho em pouquinho. Aí você perde cabelo, você fica fraco, você passa por todo aquele processo de sofrimento, mas você prefere passar por isso, recebendo paliativo, ao invés de aceitar de vez o remédio que já está aí para você tomar. O exemplo eu sei que é um pouco louco, eu sei, mas é real, é basicamente isso que acontece. O Senhor, Ele é o remédio e a intenção dele é nos dar salvação. Ao invés de você desejar e querer essa salvação por completo e receber, você prefere acreditar que você já está salvo, continuando no seu pecado, e usar o Senhor apenas como um pronto-socorro. Não, eu só quero para me dar bênção. Eu só quero para me abençoar. Eu só quero para abrir porta. E você tá ferrado se você continuar com esse ponto de vista. Versículo 32. Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muitas lutas e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois bem em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei deles. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. O Senhor está falando o quê? Lembra de quando você me aceitou? Lembra de quando você foi para a igreja? Lembra de quando você começou a ter uma vida tudo certinho? Foi de sofrimento mesmo.
Os primeiros dias vai ser difíceis. O Senhor está garantindo que os primeiros dias da nossa fé vai ser horrível, vai ser de muita tribulação. Mas Ele está falando assim, olha, nesse exemplo, vocês foram fiéis no começo. Mas se vocês retrocederem e voltarem aos pecados antigos, vocês estão tudo ferrado. É um resumo. Se você quiser depois um vídeo bem explicadinho sobre essa segunda parte, só colocar no comentário, que aí eu vou destrinchar cada partezinha aqui com vocês. Mas o foco basicamente é você entender que a sua vida não tem que ser de facilidades. É você entender que ainda que tudo esteja difícil, você precisa continuar fiel, firme em Cristo. Você precisa entender que há uma esperança de salvação se você continuar fiel a Ele. Se você não querer se enquadrar nos padrões do mundo. E nesse vídeo até então é só, senão vai ficar muito longo. Vou trazer outros vídeos sobre esse tema, para Deus abrir aí o nosso coração, o nosso entendimento e colocar em nós o desejo de ir contra o padrão do mundo e entender que o mundo não pode ser digno de nós. Porque quando o mundo ser digno de nós é porque a gente está sendo de acordo com a vontade do mundo e não com a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo, que é amanhã às 8 da noite.